Então, queridos, eu quero convidar os irmãos para a gente abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 1. O primeiro capítulo de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, no capítulo 1 de Deuteronômio. Fácil de você achar. Tenha a sua Bíblia, é importante a sua Bíblia, traga a sua Bíblia para o culto. Se você não tem Bíblia, nós temos ainda uma ali para vender, estou providenciando mais. E nossa Bíblia tem ali Mas vamos então fazer a leitura do texto de Deuteronômio, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 8, que vai dizer assim: No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés declarou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Sihon, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Bassã, que habitava em Asterote, a leste do Jordão, na terra de Moabe. Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor essa lei. O Senhor nosso Deus disse-nos em Horebe: Vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho essa terra diante de vocês, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Amém. Pode fechar a sua Bíblia, presta atenção no que você vai ouvir nessa noite, presta atenção na mensagem dessa noite, que vai ser uma bênção para a nossa vida. Eu dei o nome dessa mensagem de Saindo do Deserto. Saindo do Deserto. Eu quero fazer um pano de fundo, um histórico, antes de nós entrarmos efetivamente na mensagem. Primeiro dizer que Deuteronômio faz parte do Pentateuco, faz parte da Torá judaica, dos 5 primeiros livros da Bíblia, os livros escritos por Moisés. E crê-se que Moisés está nesse momento aqui em Deuteronômio escrevendo os livros. Ele tem a tradição oral passada de pai para filho e tem a inspiração de Deus sobre a vida dele para escrever esses livros. Gênesis, o livro dos começos, o livro do princípio, o livro que vai contar a história da criação, a história dos patriarcas, passando por Abraão, Isaque e Jacó, e termina na história de José no Egito. O livro de Êxodo vai contar a saída desse povo do Egito, vai contar a história de Moisés, o nascimento de Moisés e a saída desse povo do Egito. O livro de Levítico é o livro dos levitas, o livro das leis, onde está estabelecido ali as leis de Israel. Todas as leis estão em Levítico. O livro de Números vai contar a peregrinação do povo no deserto, como que foi essa andança deles pelo deserto, o que aconteceu nessa caminhada de 40 anos que eles passaram no deserto. E o livro de Deuteronômio quer dizer a segunda lei, a nova lei, não nova e não segunda como mais uma lei, mas é a mesma lei que Deus deu para ele e para o povo em Êxodo. Porém agora ele está repetindo essa lei para o povo que está ali ouvindo ele. Por quê? Porque o povo que saiu do Egito, eles receberam uma sentença do Senhor. Quando eles se rebelaram contra Deus, quando eles não acreditaram nas promessas de Deus, Deus disse para eles: desse povo que saiu do Egito, só vai entrar na terra prometida quem tiver 20 anos para baixo. 20 anos para cima vão morrer no deserto, mas não vão conhecer a terra prometida, a não ser Josué e Caleb, que foram os únicos que entraram na terra e que tiveram a visão de Deus sobre a terra. Então, Deuteronômio é a segunda lei para esse povo, para esses jovens que eram jovens, agora já estão velhos, já estão adultos.
Passaram-se 40 anos, quem tinha 20 agora tem 60. Passaram-se 40 anos, nasceram pessoas, filhos desses filhos no deserto. E agora Moisés está trazendo de novo a lei para esse povo. Está ensinando de novo eles nessa caminhada. Só que essa caminhada que esse povo está fazendo no deserto, essa caminhada que eles têm na saída do Egito, essa caminhada ela era para ser mais curta. Essa caminhada era para ser mais rápida. Dani, por favor, passa ali, dá um toque ali que vai aparecer um mapa. Eu acho que é 1 ou 2, é o próximo. Mais um, aí, para aí. Aqui está o mapa do Egito, aliás, do deserto. E a caminhada, a peregrinação desse povo no deserto. Está apagado aqui já. Essa caminhada, ali está Gósen, onde esse povo morava. Eles moravam em Gósen, onde a praga não chegou, onde a morte não chegou, onde a fome não chegou. E Deus chama eles para sair do Egito, sair de Gósen e ir até Cades Barneia. Cades Barneia está ali. Cades Barneia, que é a divisa, é onde está o Rio Jordão, para eles entrar na terra prometida. E essa peregrinação de Gósen a Cades Barneia podia ser assim, olha, ele tem um pontilhado que leva reto a Cades Barneia. Muito fácil, muito simples, muito rápido. Mas Deus não faz isso. Deus faz eles fazerem isso aqui, ó. Daí toda essa volta e chegarem a Cades Barneia. Deus propõe para eles um caminho mais longo. Um caminho muito mais longo. Por quê? Porque Deus é sábio nas suas estratégias. Deus é sábio naquilo que Ele faz nas nossas vidas. Ele é muito sábio, Ele sabe o que está fazendo. Ele não mandou o povo direto para Cades Barneia, porque se Ele fizesse isso, Ele ia matar o povo. Porque esse povo que sai do Egito é um povo agricultor, é um povo que produzia tijolos, é um povo que não conhecia armas, que não entrava em guerra, é um povo que não conhecia nada de batalha. Então se Deus leva eles pelo deserto direto para Cades Barneia, eles vão dar de cara com os filisteus, porque ali moram os filisteus. Ali o deserto de Sur, e ali está a faixa de Gaza, que você ouve até hoje a faixa de Gaza, quando dá notícia na TV, né? Um bombardeio na faixa de Gaza. Gaza é a terra dos filisteus até hoje. Ali é a Palestina, que no original hebraico é Filistim, que é terra dos filisteus. Então ali moram os filisteus, e se o povo vai passar por ali, vai dar de cara com os filisteus, está todo mundo morto. Eles morrem na hora. Então Deus precisa ensinar eles agora a batalhar, precisa ensinar eles agora a caminhar. E aí eles vão enfrentando um inimigo mais fácil de enfrentar, um outro mais fácil. Eles vão se armando, eles vão se equipando, eles vão se fortalecendo, para o dia que eles se encontrassem com os filisteus, eles tivessem condições de vencer os filisteus, de vencer os inimigos. Ele, o Senhor, escolhe para cada um de nós o melhor caminho. Mas nem sempre o caminho mais rápido é o melhor. Ele sabe qual é o melhor caminho. Esse caminho pode não ser curto. Muitas vezes, na maioria das vezes, ele é longo. Vai depender do que Ele quer nos ensinar. Vai depender do que Ele quer fazer na nossa vida. O tamanho que vai ser esse caminho. E o problema é quando nós não entendemos isso, e quando nós queremos encurtar o caminho, porque eu sei que é difícil. Nós sabemos que não é fácil entrar num deserto. E o deserto para o crente, o Egito simboliza o mundo, o deserto simboliza a caminhada. Mas muitas vezes o deserto para cada um de nós, que é um momento de dificuldade, é um momento difícil, é um momento complicado. Para algumas pessoas, deserto pode ser uma doença. Que essa doença não passe, não acabe, ela está sempre enfrentando aquilo. Para outras pessoas, o deserto pode ser um problema familiar. Para outros, o deserto pode ser um problema financeiro. Pastor, estou passando por um deserto financeiro. Estou passando por um deserto na minha casa, no meu relacionamento. E parece que isso não acaba nunca, parece que não chega ao fim. Mas calma, é Deus propondo, é Deus carregando, te conduzindo nesse caminho mais longo. Só que quando nós não entendemos isso, nós queremos encurtar esse caminho, aí gera problema.
que quando nós queremos encurtar, nós criamos alguns problemas, porque nós não entendemos o propósito de Deus, nós não cremos em Deus, nós não confiamos em Deus, e aí surgem problemas. Alguns dos problemas nós batemos em portas que nunca deveriam ser abertas, em portas que nunca deveriam ser batidas, nós batemos quando nós não entendemos o propósito de Deus. Vai lá e fica insistindo, fica insistindo, fica insistindo, e a porta não abre, e eu insisto. É um problema, porque quando a porta abre, vem bronca. Quando a porta abre, vem problema, vem desgraça, vem tristeza. Nós enfrentamos problema porque nós entramos em relacionamentos que nunca deveríamos ter iniciado. Aí vai entrar aqui, as pessoas que estão carentes, que querem alguém, que desejam um companheiro, uma companheira, e não entende o tempo de Deus, e não entende o propósito de Deus, e começa aí a querer forçar, querer encurtar esse caminho, e quando faz esse encurtamento do caminho, acaba entrando num relacionamento que não devia ter entrado. E aí é sofrimento, aí é dor, aí é desgraça, aí é perda. Aí a gente vê jovens, mulheres que por uma pressa se casam com homens mau caráter. Aí passa trabalho em casa, esse homem acaba batendo nela, acaba vivendo mais fora, mais no bar do que em casa, e ela sofre, ela diz: Senhor, por que você fez isso comigo? Não foi o Senhor que fez. Ele queria te dar um outro, mas tu bateu, tu insistiu, tu errou, e tu encurtou o caminho. Certamente vamos perder batalhas quando nós encurtamos esse caminho, porque nós não estamos preparados para enfrentar a batalha. Nós não estamos preparados para enfrentar os filisteus. E quando nós encurtamos esse caminho, é certo, vamos perder batalhas, vamos sofrer derrotas, porque estamos querendo encurtar um caminho que Deus queria que fosse mais longo. E assim nós estamos vendo no mundo, infelizmente também na igreja, coisas ruins acontecendo. Aí nós estamos vendo no mundo pessoas querendo encurtar caminho. Nós estamos vendo jovens meninas de 12 anos grávidas. Não era para estar grávida, não é tempo ainda, não chegou a hora ainda. É uma criança ainda, que não está na hora, mas encurta o caminho porque tem pressa. Aí nós vemos coisas ruins acontecendo porque estão fazendo coisas antes do tempo, pessoas se endividando até o pescoço, porque querem adquirir as coisas antes do tempo. Aí tu vai ver aquele camarada, e hoje se aconselha muito, se comprar um carro zero, porque hoje está muito fácil de comprar, está difícil de pagar. Comprar está barbada. Final do ano, virada de ano, tu vai ver chover de promoção de carro para vender na TV 100 vezes, 72 vezes. Tu vai, puxa, agora eu consigo pagar 72 vezes. São 6 anos, o carro já deu problema, estragou, teve um monte de... Tem que trocar pneu, que é caro, tem que fazer revisão, que é caro. E aí tu não tem dinheiro para trocar o pneu, não tem dinheiro para fazer uma revisão, porque tu está pagando uma prestação que tu não consegue, e acaba se endividando, acaba ficando no vermelho, porque entra num processo que não devia ter entrado. Olha o que Salmos 106 diz, 14 e 15. Entregaram-se à cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes Deus o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. É a pessoa que bate, e que bate, e Deus diz: não vou abrir, não é por aqui, eu não quero que tu entre aqui, não vai, não entra, não faz, e a pessoa insiste, ele: tá bom, toma, o que tu quer. E a palavra diz que eles definharam a alma, porque não estava na hora, porque não era o momento, porque não devia ter insistido, porque não era para ter feito isso. Aquele que quer sair do deserto, para sair do deserto, não insista naquilo que Deus está dizendo não.
Se você quer sair do deserto, às vezes está demorando, eu sei, está demorando. Calma, Deus está fazendo o melhor para você. Não é demora, é o tempo certo, é o momento certo. Depois nós vamos ver que no livro de Deuteronômio, Moisés escreveu o livro, e provavelmente Moisés escreveu até o capítulo 30. E depois do capítulo 30, quem continua escrevendo é Josué, o seu substituto, porque depois vai contar a morte de Moisés. Então não foi ele que escreveu. Mas então Josué assume essa posição. Moisés conduziu todo o povo, trouxe todas as leis, instruiu o povo, mas chega um momento que ele tem que tirar o chapéu. Mas chega um momento que ele tem que pendurar chuteiras. Chega um momento que ele tem que passar o cajado. O que isso nos ensina? Que nem tudo é para mim e para você fazer. Nem tudo é para nós fazer. Nós temos que passar o cajado, nós temos que passar adiante. Existem coisas que não é eu que tenho que fazer, é o outro que tem que fazer, é o próximo que tem que fazer, ou é o meu colega que tem que fazer, é o meu vizinho que tem que fazer, é meu amigo que tem que fazer, é meu irmão que tem que fazer, não eu. Chega um momento que precisa passar, transferir. Tem um momento que nós precisamos dizer: opa, não, até aqui eu vou, aqui não é comigo. E aí passou para Josué. Terceira coisa, o livro de Deuteronômio mostra para o mundo que Deus existe. O livro de Deuteronômio tem milagres fantásticos, porque na caminhada desse povo no deserto, Deus fez maravilhas. A começar o que ele fez no Egito, as 10 pragas. Depois ele abre o Mar Vermelho. Depois esse povo está andando pelo deserto e Deus manda uma coluna de fogo à noite, porque a noite no deserto é muito fria. É menos de 0 graus, e durante o dia é muito quente, é mais de 40 graus. E à noite ele manda uma coluna de fogo para aquecer esse povo. Durante o dia ele manda uma nuvem de fumaça para proteger o povo do calor. Olha que Deus maravilhoso, olha o que ele faz. Quando o povo está com fome, ele manda maná. Quando o povo está com sede, ele manda água. Deus faz milagres tremendos. Ele tira o povo do Egito e leva até Canaã, a terra que mana leite e mel. A terra que mana leite e mel, a terra prometida. Deus tem para cada um de nós, igreja, uma terra prometida. Deus tem para cada um de nós a terra que vamos encontrar descanso, a terra que nos traz alívio. Ele tem para nós o descanso da alma. Ele tem para nós tudo o que precisamos. Tudo que precisamos está nas mãos do Senhor. Agora eu quero convidar você aí comigo em Deuteronômio capítulo 8. Capítulo 8, porque esse povo está no deserto. E no capítulo 8 tem a resposta de que por que esse povo está no deserto. Por que a gente passa pelo deserto? Por que cada um de nós passamos pelo deserto? Vamos ler o versículo 2 apenas do capítulo 8 de Deuteronômio, que diz assim: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos mandamentos ou não. Primeira coisa, queridos, o deserto é a escola da vida. O deserto é a nossa escola. É o deserto que nós vamos aprender muita coisa. Então por isso nós passamos pelo deserto. E aí aqui Deus, através de Moisés, levanta 3 motivos dele levar o povo para o deserto, e 3 motivos dele levar cada um de nós para o deserto. De repente você pode estar passando por um deserto, ou de repente você pode entrar num deserto daqui a uns dias. Então tem 3 motivos que Deus faz isso, que Deus conduz o seu povo para o deserto, e nós somos o povo de Deus, amém? Amém. Então prepare-se para o deserto, porque se você não entrou, um dia você vai entrar, porque Ele quer fazer essas 3 coisas. Primeira coisa que Ele quer fazer com quem vai para o deserto, Ele quer humilhar. Humilhar é forjar o caráter humilde em cada um de nós. Sabe aquela pessoa que é soberba? Aquela pessoa que se acha,
Aquela pessoa que diz: eu sou o cara, eu sou bom e nada funciona se não for por mim. Aqui não vai funcionar se não for comigo. É essa pessoa que Deus quer levar para o deserto e quebrar ela bem quebradinho, moer bem moidinho, porque Ele quer humilhar, Ele quer moldar um caráter, Ele quer forjar o caráter. O deserto serve para forjar o nosso caráter. O deserto serve para transformar o nosso caráter, para transformar cada um de nós numa pessoa humilde. Quem entra no deserto soberbo sai dele dizendo: eu não sou nada. Se não é Deus na minha vida acabou. A pessoa entra para aprender a ser humilde, para aprender que precisa depender de Deus. Segundo motivo que Deus leva as pessoas para o deserto: para nos pôr à prova. Porque é no deserto que nós conhecemos as intenções do coração. É no deserto que Deus vai conhecer a intenção do coração de cada um de nós. É no deserto que Ele vai entender, que Ele vai saber, que você vai mostrar por que você está ali. Eu almejo muito isso. Por que tu almeja isso? Então agora Deus quer saber por quê. Ele vai te jogar no deserto e vamos ver o que está no teu coração. Qual é a intenção de comprar uma casa nova? Qual é a intenção de ter um carro novo? Qual é a intenção de almejar um ministério? Qual é a intenção de almejar uma promoção? Vamos ver o que está no teu coração. Se é soberba, se é altivez, se é somente para mostrar, para ostentar. Qual é o motivo? Então Deus vai mandar para o deserto, para nos pôr à prova, para ver a intenção, para conhecer a intenção do coração de cada um de nós. Terceiro motivo que Deus leva para o deserto: para testar a nossa obediência. Porque é muito fácil nós obedecer quando tudo está bem. É muito fácil nós obedecer quando está tudo certo. É muito fácil eu dizer para você, de repente você está desempregado, precisando de dinheiro, e eu falo para ti assim: faz o seguinte, por favor, pega aqui o meu cartão, vai lá no centro e saca para mim R$1.000, e R$200 pode ficar para ti como oferta. Vai dizer: uau, uhul, claro que eu vou correndo lá. Agora você está desempregado. E essa mesma situação acontece, só que eu digo para ti o seguinte: vai lá, saca para mim R$1.000 e me traz aqui. E quando tu vem, eu te digo: valeu, obrigado, Deus te abençoe. Como assim? O pastor sabe que eu estou precisando, o pastor sabe que eu estou com necessidade e não vai nem me dar uma moeda? É mais fácil obedecer quando está tudo em ordem. É mais fácil obedecer quando eu entendo o que eu estou obedecendo. É muito fácil obedecer quando eu concordo com o que está sendo dito. Agora, difícil obedecer é na dificuldade. Difícil obedecer é quando tudo está complicado. Difícil obedecer é quando falta. Aí é difícil. Difícil é aquela situação de Pedro que eu já falei para vocês aqui umas 3 vezes. A situação de Pedro: ele é o pescador, ele que entende de pesca, ele é o cara. E Jesus fala para ele: joga a rede de novo. E ele fala: não, Jesus, não vou jogar a rede. Eu sou o pescador, eu que entendo, tu é carpinteiro. O que tu entende de mar? Eu que entendo. Aí Pedro, sem entender, Pedro sem concordar, diz: Senhor, porque tu está dizendo, eu vou jogar. Deus nos leva para o deserto para provar, para testar a nossa obediência. Porque é no deserto que propostas ruins vão aparecer. É no deserto que propostas de Satanás vai aparecer, como apareceu para Jesus: transforma essa pedra em pão. É no deserto que vai aparecer as propostas: te joga daqui, porque a palavra diz que se tu te jogar, Deus vai mandar anjos para te segurar. É no deserto que vão aparecer propostas de Satanás, para você se desviar, para você se afastar, porque lá ele testa o coração, porque lá ele quer tornar você humilde. Mas olha o que fala no versículo 3 do capítulo 8: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. No deserto, Deus quer mostrar para cada um de nós
que não são as coisas carnais que nos sustentam, que não são as coisas materiais que nos sustentam, que não são as coisas visíveis que nos sustentam, mas a palavra do Senhor. Aleluia. Porque nem só de pão viverá o homem. Está faltando comida, está faltando bebida, está faltando emprego, está faltando dinheiro. Deus quer mostrar, deixa faltar, porque tu vai ver, é na falta, que não é disso que tu precisa é dele, tu precisa é de Deus. Aleluia. Nós vivemos do que sai da boca de Deus. E aí, no versículo 2 e 3 do capítulo 1, que nós começamos a ler, vai dizer: em 11 dias se vai de Horebe, aqui está Horebe, aqui embaixo, aqui no mapa, até Cades Barneia. 11 dias. 11 dias. Esse povo levou 40 anos. Eles levaram 2 anos de Gósen até Horebe. A nuvem levantava, o povo levantava o acampamento, a nuvem andava, o povo andava com a nuvem. A nuvem baixava, eles baixavam o acampamento, eles faziam de novo ali e ficavam ali. A nuvem levantava, eles levantavam e iam com a nuvem. Estavam seguindo o que Deus estava dizendo, até chegar em Horebe. Só que Horebe teve um problema. Em Horebe eles ficaram 38 anos e levaram 40 anos para chegar até Cades Barneia, que era um trajeto de 11 dias de Horebe até Cades Barneia. Por quê? Por quê? Porque eles não aprenderam na escola do deserto. Porque a murmuração e a falta de confiança atrasam a nossa caminhada. Eles começaram ali em Horebe murmurar. Fizeram tudo errado na caminhada. Tudo errado esses homens fizeram. Cabeça dura. Sabe o cabeça dura? Era essa gente. Cabeça dura. Quando Moisés subiu para buscar as tábuas da lei, o que eles fizeram? Adoraram o bezerro quando era para esperar a resposta de Deus. Quando um dia Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo, e Balaão tenta 1, tenta 2, tenta 3, tenta 4 e não consegue amaldiçoar o povo. Um dia Balaão sobe no Monte Peor, e no Monte Peor ele olha para baixo, e lá tem um culto a Baal Peor, e lá eles estão cultuando, e lá nesse culto existem prostitutas cultuais. Aí Balaão chega para Moabe e diz: olha, não consegui amaldiçoar esse povo, mas eu tenho uma dica para te dar. Se tu conduzir eles ao pecado, Deus castiga eles. E é isso que Moabe faz. Ele vai lá, aliás, Balaque, ele vai lá e mostra para esse povo as prostitutas. O que aconteceu? 23 mil homens morreram nesse dia. Porque se prostituíram, porque se desviaram do caminho, porque não confiaram no Senhor. Deus está abençoando eles. E eles não querem, eles querem se prostituir. Fizeram tudo errado. Toda vez que passavam por um problema, eles murmuravam. Toda vez que passavam por uma situação, eles espraguejavam, reclamavam do que Deus estava fazendo. Olha o que diz o dicionário, o que é murmuração? Murmuração é dizer que você não está contente com o que está acontecendo. E Números 11:6 diz assim: mas agora a nossa alma está seca, e não vemos nada a não ser esse maná. Olha só o povo no deserto, Deus sustentando o povo. Eles estão com fome, Deus manda maná. Não precisavam trabalhar, o maná caiu do céu. Estão com sede, estamos com sede, Moisés vai lá e arrocha da água. Estamos com fome de novo, a gente quer carne, manda codornizes. Só que esse povo começa a reclamar, começa a dizer: maná de novo? Ah, para, o que é isso? Quem está pensando? Maná de novo? Não, mas é só um pouquinho. Se fosse para passar fome, deixava a gente no deserto tinha cebola.
deserto, no Egito, tinha cebola, era melhor. Nós estamos aqui no deserto, passando necessidade, comendo maná de novo. Olha o que fala em Números 21, 5 e 6. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou no meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. A murmuração mata. A reclamação mata. A reclamação, a murmuração atrasa a nossa caminhada no deserto. A murmuração, a reclamação impede, faz demorar a saída do deserto. Aí você está passando pelo deserto, aí você está com uma dificuldade, e aí você tem só feijão e arroz em casa. Chega um ponto que você diz: puxa, feijão e arroz de novo? Ah, eu não aguento mais essa comida. Aí você não tem dinheiro, você tem só pão para comer, e é pão caseiro ainda. E aí você começa: pão caseiro, não aguento mais, eu quero um cacetinho, eu quero uma cuca, eu quero um bolo. Ah, para isso aqui, faz favor. Aí você está desempregado, arruma um emprego, aí reclama: ah, mas esse salário de fome, ah, mas isso aqui não é salário. Começa a reclamar do que Deus está te dando, do que Deus está te abençoando, do que Deus está fazendo para te sustentar. Assim foi o povo lá no deserto. Deus mandando maná do céu, reclamava. Deus, quando tinha sede, tomava água e reclamavam. Deus mandou cordonizes, eles reclamando da provisão de Deus, reclamando porque tinha só pão, reclamando porque tinha só feijão com arroz, reclamando porque tinha um salário baixo, mas tem um salário. Você não está desempregado, você tem um salário. Aí reclama porque agora teve corte no salário. Pois é, tu prefere ficar desempregado ou ter um corte no salário? É Deus provendo, é Deus segurando, e a pessoa reclamando, murmurando. A murmuração atrasa a nossa caminhada, a murmuração atrasa a saída do deserto. Olha o que Estevão fala em Atos capítulo 7, 39. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram em seu coração, voltando para o Egito. Porque o problema desse povo foi que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. No seu coração eles voltavam para o Egito. No seu coração: mas no Egito era bom, no Egito era melhor. Ah, mas lá era bacana. Ah, mas quando eu ia para a festa com a gurizada, na pagodeira, na bebedeira, era melhor. Puxa, eu não passava essa necessidade. Ah, não, mas o que eu fazia lá, quando eu saía com a galera, quando eu fazia as minhas fusarcas, mas era bom. Agora estou aqui passando dificuldade. Voltava para o Egito. É o povo voltando para o mundo, dizendo que o mundo é melhor, que a festa é melhor, que aquela companhia é melhor. Ah, não, mas quando eu estava lá, eu trabalhava no emprego que eu ganhava muito mais, agora eu estou ganhando pouco. Mas é Deus tratando na tua vida. É Deus mudando o nosso caráter. Cada vez que murmuramos, nós voltamos para o Egito. E estamos dizendo que a vida lá fora é melhor do que Cristo. É melhor do que agora. Isso desagrada a Deus. Isso Deus não gosta. Não murmure. Não reclame das provisões que Deus está mandando. Não reclame do pão que você tem para comer, mesmo que seja somente pão. Não reclama do pouco, agradece pelo pouco. Obrigado, Deus, que eu tenho só arroz e feijão. Obrigado, Deus, porque eu estou com pouca saúde. Obrigado, Deus, que eu tenho só esse salário. Obrigado, porque eu não tenho. Porque quando não tem, Deus faz o milagre. É preciso não ter para aparecer o milagre. Como é que eu vou querer ver milagre se eu estou com tudo? Como é que eu vou ver provisão de Deus se eu tenho o meu salário gordo todo mês? Para que Deus vai mandar provisão se eu já tenho? É na falta, é na necessidade que Deus se mostra. Lembra, Deus está provando eu e você. Quem deseja sair do deserto não murmura, não reclama do que Deus está fazendo. No versículo 4, vai falar que eles enfrentaram Seom, venceram Og. E aí, em Números 21, 34, vai dizer: mas o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele,
pois eu o entreguei a você, juntamente com todo o seu exército e com a sua terra. Você fará com ele o que fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esmom. O povo não tinha condições de guerrear. O povo não tinha força para guerrear, não conhecia arma. E Deus entregou um rei nas mãos deles. Deus entregou uma guerra, uma batalha nas mãos deles. Porque é Deus que batalha nossas batalhas, é Deus que luta as nossas guerras. No deserto da vida vamos encontrar dificuldades, assim como esse povo encontrou exércitos pela frente. Mas deixa eu falar uma coisa para você: não tenha medo das dificuldades, não tenha medo dos problemas, não tenha medo dos desafios, não tenha medo. Por quê, pastor? Mas como que eu não vou ter medo? Porque se foi Deus que colocou você no deserto, Ele vai te dar a vitória. Se foi Deus que colocou você no deserto, Ele vai te tirar de lá, porque Ele está te provando, Ele está te ensinando, Ele está te moldando. Quando a dificuldade aparecer na sua vida, dê glória a Deus e diga: uau, Deus vai agir. Quando a dificuldade aparecer na sua vida, você diga: vou ver a mão de Deus. Foi que nem aquela vez que eu fiquei sem gás, eu disse: uau, eu fiquei sem gás, eu vou ver Deus operar. Foi doído, levou 7 dias, mas operou. Um grande milagre. Porque na falta que nós vamos ver, na dificuldade que nós vamos ver, é na batalha que nós vamos ver. Não fuja dos desafios, não fuja das dificuldades, encare a dificuldade de frente. Sabe quando bate aquele cobrador na sua porta? Vai lá bater palma. Aí chama ali: vá com Daniel. Aí eu disse: cobrador, Léo, vai lá e fala que eu não estou. É assim que eu encaro a dificuldade? Claro que não. Assim eu estou mentindo, assim eu estou ensinando meu filho a ser mentiroso, ou meu filho a enganar as pessoas. Se eu estou com uma dificuldade, eu não tenho dinheiro para pagar essa pessoa, eu dou a cara para bater. Eu digo: opa, tudo bom, querido, beleza? Pode passar semana que vem, porque eu não tenho hoje? Mas a semana passada tu também não teve. Pois é, eu achei que eu ia ter, mas eu não tive, me perdoa. Eu estou batalhando para mim conseguir. Encara de frente. Não foi você que fez? Você não teve cara para fazer, agora tem cara para resolver, tem cara para enfrentar, tem cara para dar a sua justificativa, tem cara para dar a sua explicação. Encara a dificuldade de frente, encara o inimigo de frente. Mas eu estou com um problemão, é para mim resolver. Pois é, o que está fazendo para resolver? Não, nada não. Tem que fazer, tem que ir com a mão do Senhor. Lembra a pregação de Josué? Seja forte e corajoso. Se foi Ele que te colocou no deserto, Ele vai te tirar de lá. Fica tranquilo. Para sair do deserto, não podemos ter medo dos desafios. Amém? Amém. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E no versículo 6, vai dizer algo fantástico. No versículo 6 vai dizer assim: o Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Esse pessoal estava aqui em Horebe, estava aqui, olha aqui o mapa, estava aqui, na península do Sinai. E ali eles ficaram 38 anos. Porque murmuravam, porque reclamavam. E eles ficaram dando volta no Horebe, ficaram dando volta na península. E eles davam volta, a nuvem levantava, eles iam, a nuvem levantava, e eles assim iam dando volta. Queriam uma península. Passa o outro slide, Léo, para a gente ver a península. Está ruim de ver também aqui. Mas aqui dá para ver que são umas quantas montanhas. E eles estão nessa península, dando volta. E estão ali, andando, dando volta, levantando acampamento, parando, girando. E aí, inclusive, eles diziam: olha, tem uma rocha que está nos seguindo, a gente sempre vê ela junto com a gente. De repente, até os filhos, né? Opa, eu acho que a gente já passou por aqui. Não, estamos andando pela, estamos caminhando no deserto. Está dando volta na montanha. E volta na montanha. E volta na montanha. Porque eles murmuravam. Porque eles reclamavam. Porque eles eram orgulhosos.
Não seja orgulhoso. Não lute contra Deus. Pare de dar volta na montanha. Porque cada vez que esse povo dizia, maná de novo, Deus dizia, mais uma volta. Ah, Moisés, mas de novo sem água. Mais uma volta. Ah, mas Moisés, isso aqui está muito ruim. Mais uma volta. Aí eles foram lá investigar Canaã. Volta todo mundo reclamando. 10 voltam reclamando. Mais uma volta. Aí tem aquele que diz, não, mas eu sou assim. Ah, eu nasci assim, eu sou assim. Mais uma volta. Não, mas que isso? Para me perdoar não é bem assim. Até perdoo, mas tem coisa que eu não perdoo. Não perdoa? Ok. Mais uma volta. E a pessoa não sai do deserto nunca. Porque é orgulhosa. Porque não aceita o tratado do Senhor. Porque fica lutando contra Deus. E Deus vai dizendo, mais uma volta. Vai mais um pouquinho, mais uma, vai, mais uma volta. Não aceita o tratamento? Mais uma volta. Está reclamando? Mais uma volta. Mas eu não aguento mais esse deserto, por que Deus não me ajuda? Onde é que está Deus que não me ajuda? Está duvidando de mim? Mais uma volta. Para de dar volta no monte. Para de reclamar de Deus. Não pare no meio do caminho, siga em frente, mas siga em frente sem reclamar, siga em frente sem murmurar. Não reclame, não reclame, não reclame. Tome posse das promessas de Deus, mas não reclame do que Deus está fazendo. Não ache que Deus vai fazer aquilo que você quer. Deus vai fazer aquilo que a gente precisa. Deus não vai me dar o pudim, vai me dar o pão. Se Ele me der um pudim é bônus. Mas não reclama do pão, agradece pelo pão, porque o dia que vier o pudim, tu vai dizer, uau, um pudim. Porque você está acostumado a comer pão, mas você agradeceu a Deus por isso, então não reclame do que Deus está fazendo. E tome posse disso, porque Ele disse, eu ponho diante de vocês a terra que eu prometi. Entre nela. Ele diz, chega de dar volta. Chega de dar volta. Ele fala para o povo, tá bom, agora chega, vamos parar de dar volta, povo, vamos, então agora vamos à frente, vamos adiante. Deus está dizendo nessa noite para mim e para você, chega de dar volta. Aleluia. Deus está dizendo para cada um de nós aqui, chega de ficar no deserto, chega de quebrar a cabeça, chega de ser orgulhoso, chega de sofrer. É hora de sair do deserto. É hora de sair do deserto. De repente você está há muito tempo nessa situação. Eu não sei a situação de cada um aqui. Não sei por que Deus trouxe aqui essa mensagem. Mas Ele me pediu de pregar outra palavra e disse para me trazer essa. É porque alguém aqui precisa ouvir essa palavra. Alguém aqui está passando por uma luta muito grande. Alguém aqui está passando por um deserto que parece que não acaba nunca. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, chega! Aleluia! Deus está dizendo nessa noite, saia do deserto, pare de dar voltas. A palavra de Deus em Isaías 1,19 diz, se vocês estiverem dispostos a me obedecer, comerão o melhor da terra. Para sair do deserto é preciso obedecer a Deus. Obedeça a vontade de Deus. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Chega de dar volta no monte, chega de murmurar, chega de reclamar, chega de contestar Deus, chega de dizer por quê. Apenas obedeça, e aí Deus vai dizer, tá bom, agora chega, você está muito tempo nesse monte, sai do Horebe e vai para Cades Barneia. Aí Ele vai tirar eu e você do deserto. Então, para finalizar, para sair do deserto, não encurte o caminho. Deixe o caminho ser longo. Depois lá na frente você vai ver que não foi longo, mas que foi importante, mas que foi bom, que foi perfeito e agradável, porque é a vontade de Deus. Não encurta esse caminho. Para sair do deserto, entenda que o deserto é a escola da vida e que Deus é o professor.
É Ele que está nos ensinando, é Ele que está conduzindo a nuvem. Me segue, vem e me segue, vem e me segue, vem e me segue. Para sair do deserto, não murmure, não reclame, aceite o que Deus tem para cada um de nós. E você vai ver que quando esse deserto acabar, você vai ver, puxa, por que eu não aprendi antes? Puxa, até que não foi tão duro, até que não foi tão difícil. Para sair do deserto, não tenha medo das dificuldades, encare elas de frente. Porque se Deus te colocou no deserto, Deus vai te tirar de lá. Pare de dar voltas na montanha, obedeça ao Senhor, aceite o tratamento. E eu falei que o povo no deserto, quando estava andando, eles achavam que tinha uma rocha que seguia eles. Essa rocha é tipo, essa rocha é uma sombra, essa rocha é Cristo. Porque dessa rocha saía água para eles beber. E Jesus diz: eu tenho a água da vida. Quando você estiver no deserto, vai ter uma rocha junto com você. Quando você estiver no deserto e tiver sede, essa rocha vai te dar do que beber. Quando estiver no deserto, uma rocha vai te seguir, porque essa rocha vai estar junto contigo lá. Porque essa rocha está junto com cada um agora. Essa rocha é Cristo. Quem nos sustenta no deserto é a rocha. Quando você tiver sede, chama pela rocha. Quando você tiver necessidade, chama pela rocha. Quando você tiver fome, chama pela rocha. Quando tiver difícil a caminhada, chame pela rocha. Essa rocha se chama Jesus Cristo, que nos sustenta no deserto. Amém? Amém. Feche seus olhos, curva a sua fronte, por favor. Obrigado, Senhor, por tua santa e maravilhosa palavra. Obrigado, meu Deus, pela tua ministração dessa noite, tua ministração desse domingo. Obrigado, Senhor, porque tu és bom. Obrigado, Deus, nos ensina, Deus, nos ajuda a compreender a caminhada no deserto, nos ajuda a compreender a tua ação sobre nós. Nos fortalece, Senhor, fortalece os joelhos trêmulos, fortalece as mãos cansadas, fortalece, Deus, as pernas vacilantes, porque o deserto não está fácil, meu Deus. Fortalece a caminhada, nos ensina, nos ajuda, nos ministra. Obrigado pela tua palavra, Deus. Jesus nos alimenta no deserto. Amém.